lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar de novo sobre Divertidamente, mas dessa vez vai ser com spoilers pra falar detalhadamente o que eu achei do filme, algumas simbologias que eles trabalharam, um pouco dessa expansão do universo da mente da Riley que eu tinha mencionado no vídeo sem spoilers, enfim, aqueles detalhes pra gente discutir ponta a ponta esse filme, mas caso você ainda não tenha assistido, não deixa de conferir o vídeo sem spoilers, e aí quando você assistiu ao filme, não deixa de conferir esse vídeo aqui com spoilers. O filme estreou oficialmente nos cinemas agora, dia 20 de junho, e é uma das animações mais esperadas esse ano, então não podia deixar de falar. Mas antes da gente adentrar aí no filme, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui no filme agora a gente acompanha a Riley com 13 anos, ela e sua família continuam ali em São Francisco, mas ela se adaptou muito bem, agora ela tem as suas amigas, mas tudo muda quando as suas amigas falam que elas vão sair do colégio e também é o momento em que a puberdade chega. Por conta disso, algumas novas emoções tomam conta da mente da Riley, com a ansiedade, a inveja, o tédio e a vergonha e, lógico, assim, a nostalgia também. Ainda não, é muito cedo. E em meio disso, a gente vê o conflito das emoções que já existiam e entender essas novas emoções. Eu gostei muito que logo de início o filme ele já deu o contexto de novo, né, sobre as emoções pré-existentes lá, que seria a alegria, a tristeza, a nojinho, ou raiva e o medo. Mas além de trazer essas novas emoções, a gente também tem a expansão desse universo. Então eu amei conhecer mais sobre a mente da Riley. E aí eu já aproveito para responder uma pergunta que vocês fizeram nas redes sociais. É por que os pais, né, os divertidamente dos pais, não têm as outras emoções. E aqui nesse filme, né, a gente vê a ansiedade deles aparecendo também. Mas do meu ponto de vista, principalmente tendo em vista essa expansão da mente aqui da Riley, eu realmente só acho que eles mostram de uma forma condensada. É como se você já subentendesse que a mente deles também funciona daquela forma, mas eles não vão ficar mostrando esse universo como que é mais trabalhado realmente ali na cabeça da Riley. Mas essas emoções, assim como a gente viu a ansiedade, elas também existem. E também pode ser uma forma de controle. Aqui nesse filme a gente acaba vendo que as emoções primárias ali, né, no final elas acabam aprendendo a lidar com essas emoções, principalmente a ansiedade, que é catalisadora de vários problemas que a gente vê ao longo aí do filme, que eu já vou entrar em detalhes. Então, principalmente quando a gente pensa assim, sobre vergonha, sobre a inveja, sobre ansiedade e sobre o tédio, eu acho que, primeiro, quando a gente é adulto, a gente tende a ficar cada vez mais ocupado, então não dá muita vazão pro tédio, mas não quer dizer que ele não existe, existe também. Assim como a inveja também, eu acho que principalmente nessa fase da adolescência, até a representação, né, que eles trazem da inveja aqui no filme, é algo que você vai aprendendo com o tempo, que você não precisa daquilo. Assim como a vergonha, eu acho que quanto mais velho você fica, você vai ficando mais desinibido, você vai ligando menos pras coisas, o que as pessoas estão achando. Acho que só a ansiedade, que inclusive é até curioso que só ela aparece, né, no centro da mesa, é algo que, assim, não é controlável. A gente ainda tem, mas a gente sabe como fazer, digamos assim, a contenção de danos. Quem faz terapia ou faz uso de medicamento porque tem ansiedade muito forte, né? E lógico, depende do tipo de terapia que você tem, mas aprende com o processo a você entender esse sentimento até mesmo antes dele vir. Então, muitas vezes, não é que você consegue evitar, você consegue disfarçar melhor, você não tem tanta as crises de ansiedade como a gente vê a Riley, por exemplo. Então, assim, gente, isso eu tô falando da minha interpretação, tá? Tudo também vai depender do nível de ansiedade que você tem, etc. Mas o que eu quero dizer é que conforme você vai ficando mais adulto, você consegue manejar melhor as suas emoções. Então, do meu ponto de vista, é por isso que os divertidamente ali dos pais é mostrado de uma forma simplificada, mas eu acho que já fica subentendido a partir do que a gente acompanha da Riley. Na realidade é até maior, né? Quando entra na puberdade, vem toda a reforma, né? Falam que vão expandir o lugar e tudo mais, vai ficar maior ainda. Então, o dos pais deve ser ainda maior que o da Riley. Mas no filme, como foco é a Riley, eu acho que é só mostrado de forma condensada. Vocês concordam? Enfim, deixa aqui nos comentários. Mas como eu tava falando, né? Aqui no filme, eles abrangem, eles expandem esse universo que é a mente da Riley. Então, a gente tem ali as convicções. Eu achei muito sensacional, principalmente quando a gente fala até do ponto de vista, acho que psicológico da coisa, né? Principalmente quando o filme ele vem com uma temática tão forte falando que a gente não pode mudar quem
a pessoa é. Teve uma vez que eu conversei muito com um amigo que era psicanalista e ele fez uma analogia que eu achei perfeita e eu acho que é muito válido trazer aqui pra vocês, é sobre a nossa essência. Ele falava que a essência ela nunca mudava, que, por exemplo, você pode ter um bolo de chocolate, que é a essência, né? Mas você pode colocar recheios. Pode ter recheio de baunilha, de morango e etc. E eu acho que a representação de Divertidamente, quando a gente tá falando das convicções e principalmente sobre quem é a Riley, né? Inicialmente a gente tinha ali o senso de si que veio a partir dessas convicções, né? Que ela era uma pessoa boa. E é interessante porque quando a gente começa a pensar, né, na Riley criança, que ela tinha esse senso de si, que ela era uma pessoa boa, e quando a ansiedade domina ali na puberdade, e aí a gente tem aquela insegurança dela, né, dela falando que ela não é boa o suficiente, e depois quando a gente tem a conclusão, o senso de si, ele se torna mais complexo, ele é variável, porque quando a gente pensa nessa passagem, né, eu acho que ali quando você pensa no senso de si da sua infância, que você tem só, eu sou uma pessoa boa e você não lida com coisas que te traumatizaram ou com memórias que foram ruins, como a alegria, né, fica jogando ali as memórias ruins, como o técnico brigando e tudo mais, e no final ela conclui que essas emoções, elas fazem parte de quem a gente é. Então sim, a gente erra, mas a gente aprende com os nossos erros, a gente tem sim atitudes ruins, mas é muito importante que a gente não repita essas atitudes ruins. Então quando a gente começa a ter uma complexidade no nosso emocional, o senso de si mesmo é sim muito variável, então é muito genuíno a representação do que a gente tem aqui, né, no filme. A gente sempre acaba falando, né, sobre a síndrome do impostor, que é tipo, pô, eu não sou bom profissionalmente, e às vezes você tá no seu auge, sabe? E muitas vezes a síndrome do impostor vem justamente quando você tá no auge, então você tá com um reconhecimento ali na sua carreira e tudo mais, e você fala, não, eu não sou bom o suficiente, essas pessoas confiam em mim. Porque também a gente tem esse turbilhão de emoções em que a gente vai inserindo, que a gente muitas vezes cobra de nós mesmos, e eu acho que a Riley aqui no filme é uma excelente representação disso com o Hockey. A gente tem sim esse senso de si mesmo que somos pessoas boas, erramos sim, a gente tem nossas inseguranças e cada vez mais vai ficando mais complexo. Se a gente tivesse um Divertidamente numa fase adulta, muito provavelmente ia ter momentos que a gente ia se sentir velho demais pra gostar de certas coisas ou pra continuar fazendo certas coisas. É uma complexidade de emoções que sempre só vai aumentando. Eu vi até uma matéria, eu não vou saber falar exatamente o número que eles falaram, mas era uma matéria que falava que quando eles planejaram Divertidamente, tinha sei lá quantas emoções, coisa de 300 emoções que eles pensaram. Mas enfim, o que eu quero dizer, principalmente nessa representação de Divertidamente 2, quando a gente tem o senso de si, né, é muito interessante a gente ver que a infância tem essa pureza, então é só puramente bom ali, mas quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo os nossos conflitos, a gente vai tendo a complexidade dos nossos sentimentos e que sim, vão inserir coisas ruins, e é por isso, inclusive, creio eu, que a gente tem emoções de cunho negativo, né? Apesar de, por exemplo, a inveja, como eu tinha falado já no meu vídeo sem spoilers, a inveja ela não foi uma das emoções que eu mais gostei, porque eu achei que ela era uma característica que vinha muito junto com a ansiedade. Tá certo que isso tem muito a ver com a característica dela não ter exatamente a personalidade dela, então ela concordava ali com a ansiedade por muitos momentos, mas ao mesmo tempo eu achei que eles não pegaram tão pesado na inveja, não é como se a Riley fizesse maldade com as amigas, porque ela tava com inveja ou coisa do tipo, sabe? Ela foi utilizada naquela linha tênue de admiração, né? Então ela queria ser muito amiga da Val, ela queria ser meio que a Val, né? Tanto que quando tem o negócio do Hockey ali, ela vê que a Val, ela passou com 2 gols e aí ela quer fazer 3, sabe? Ela quer sempre se superar. E eu já, inclusive, aproveito para puxar que eu achei interessantíssimo como eles trabalharam essa relação de paixão e profissão, vamos falar dessa forma, porque o rugby sempre teve presente, sempre foi uma brincadeira ali que ela tinha com o pai e a mãe também, até que a gente vê ela ali, né, com as amigas no time de rugby da escola, e é algo, principalmente quando a gente tá nessa fase da puberdade, que a gente começa a dar uma preferência, né, de passar tempo com as amigas do que com a família, tanto que a gente vê a representação ali da ilha, né, que a ilha da amizade tá enorme e a da família tá pequenininha. Então o rugby, que antes era um negócio ali familiar, uma brincadeira, agora se tornou algo que ela compartilha com as amigas e uma paixão conjunta ali com as amigas. E quando vai para essa fase que seria, acho que mais adolescência, né,
aqui é a entrada da puberdade, aí já é um negócio que é profissionalizante. Então ela começa a colocar uma pressão no rugby de, eu vou para a liga do ensino médio e aí isso pode me dar uma bolsa para a faculdade. Tem uma fala dos pais, né? Vem aí bolsa da faculdade. Então começa a ter uma pressão e aí que rola o sentimento de ansiedade e da pressão de ser boa e tudo mais. E eu acho muito lindo quando chega ali na finalização do filme, em que ela colocou uma pressão tão grande a ponto dela ter a crise de ansiedade dela, e no momento final ela conseguiu curtir daquela forma que ela sempre curtiu, como uma diversão. Então a gente vê até a coloração do filme se modificando ali, aquele negócio deixa de ser algo extremamente difícil para ela por conta da pressão que havia sido colocado, que ela mesma tinha colocado, e que as meninas, né, do time também colocaram indiretamente essa pressão na cabeça dela, e ela volta a curtir aquilo. Isso, gente, é tão recorrente, eu achei tão maravilhoso como eles trabalharam aqui. E é isso que eu acho que esse filme, ele é tão inspirador e tão lindo e conversa tanto com a gente em vários âmbitos, né? Pode ser que em alguma situação você não tenha uma semelhança, mas ele é tão pessoal que alguma coisa você vai se assemelhar ou vai assemelhar com algum momento da sua vida, mesmo que ele já tenha passado, né? Então eles conseguem mostrar de forma visual, de forma muito didática, e isso se repete quando eles vão apresentar a ansiedade. Mas antes de falar das novas emoções, eu ainda queria continuar falando um pouquinho desse universo trabalhado da mente dela. Já que a gente tá falando do rugby, né? Eu achei muito interessante o parade, né? O desfile ali das possíveis profissões, porque quem nunca, né, passou em algum momento, tipo, eu já mudei de profissão diversas vezes na minha infância do que eu queria fazer, né? Que era, eu gosto de bichinho, eu quero ser veterinária. Hoje em dia, né, tendo noção de como é veterinária, eu jamais ia conseguir ver o bichinho que eu amo tanto aberto ali, sabe? Eu ia fazer a minha primeira incisão e chorar, sabe? Eu não teria coragem, de verdade. Quando eu vou no veterinário e eu vejo o bichinho sofrendo, eu já tenho vontade de chorar. Eu nem sei o que tá acontecendo com aquele bicho, mas eu tenho vontade de chorar. Eu ia ser péssima profissional. Já quis fazer psicologia, já quis fazer audiovisual, acabei entrando realmente no audiovisual. Mas o que eu quero dizer é que eu achei sensacional, porque realmente você vai conhecendo coisas e gostando de coisas, e aí você vai mudando de profissões na sua cabeça. Eu confesso pra vocês que eu acho sensacional quando eu vejo aqueles vídeos de crianças que, sei lá, a pessoa tá cantando e a pessoa se torna cantora, sabe? A Riley é meio isso, né? Não é à toa que o filme ele traz essa narrativa, né, sobre o rugby aí pra ela. Mas eu achei sensacional o desfile de carreiras futuras. E além disso, a gente foi vendo como ia aumentando cada vez mais, a ponto de se tornar um labirinto, as memórias boas, né? E gostei muito também do abismo do sarcasmo. Cara, que sensacional! E como foi abrindo, né, conforme ela ia falando mais, e eles falando, pode ter uma ruptura cada vez maior e tal. E além disso tudo, também gostei de ver mais da sala de controle, antes mesmo da reforma. É bem capaz de um próximo filme, porque honestamente, gente, a forma que acabou esse filme, eu tenho quase certeza que vai ter um Divertidamente 3 aí. Porque no final, né, é um final aberto, mas ao mesmo tempo a forma que ela reage à mensagem que ela recebeu, que ela tava esperando pra saber se ela entrava no time, acredito eu que ela tem sim a sua confirmação. Então eu acho muito legal, principalmente porque agora essas amigas elas vão embora, né, e ela consegue se inserir, né, nesse novo grupo, então ela não ficaria sozinha no ensino médio, ainda mais o ensino médio que é tão duro. E digo pra vocês, já que eu já tô falando aqui do filme 3, né, possível filme 3, não acho nada difícil de ter uma emoção tipo de crush, dela começar a querer se relacionar romanticamente nessa fase do ensino médio. E deixa aqui nos comentários qual emoção você adoraria ver no Divertidamente 3. Mas enfim, só retomando aqui o assunto, eu gostei muito que eles mostraram mais da sala de controle, a ponto de mostrarem até a caminha ali, né, das emoções. A gente sempre via elas trabalhando mais, né, e aí aqui a gente vê que quando a Riley dorme, elas também dormem, elas descansam. Muito provavelmente vai estar maior ainda no próximo filme, essa reforma já deve ter acabado, mas muito provavelmente vai ter uma nova que é da adolescência pra fase adulta. E outra coisa que eu não podia deixar de falar, gente, que sensacional, as emoções reprimidas, que inclusive, né, depois você torna ali na cena pós-créditos, não sei se vocês viram, mas quando os créditos estão rolando, tem uma ceninha que vai rolando em conjunto. Mas depois do fim dos créditos,
tem uma cena em que o segredo obscuro revela qual que era o segredo, que no final, né, que ela tinha queimado o tapete e também feito xixi na piscina. É muito sensacional o cofre, né, que é dos segredos obscuros, que são as coisas que você já gostou, como o personagem, o Lance, né, adorei a Nojinho ficando meio apaixonadinha ali, né, por ele, e também o bichinho ali da infância com a pochete que retorna, coitada, gente, da pochete, depois ali com raiva. E além disso, é óbvio que eu não posso deixar de falar sobre o conflito das emoções. De certa forma, acaba sendo meio que uma repetição do primeiro filme, no sentido da alegria, entender que a tristeza também era necessária. Aqui é meio parecido, e já aqui no segundo, né, é sobre essa modificação da Riley, dela ter percepção que ela meio que fazia a mesma coisa que a ansiedade, que no caso da ansiedade era tentar esquecer a antiga Riley, e no caso da alegria era tentar esquecer coisas que não eram tão boas. E é interessante porque a maioria dos conflitos da alegria, né, são com sentimentos ruins. Como eu tinha comentado, eu não acho que eles trabalharam esses sentimentos ruins de forma ruim, porque tem sentimentos ruins que eles podem ser aproveitados, como no entendimento do primeiro. Às vezes tristeza era bom, era necessário sentir tristeza. Então eu acho que aqui tem um entendimento similar, mas numa complexidade maior, que é uma complexidade que acompanha a narrativa do filme. Então, a ansiedade, né, que vem aí majoritariamente, assim, gente, a cena da crise de ansiedade, eu acho que não tem como ser mais didático, porque eles demonstram, né, que a ansiedade, ela vem ali, ela vai tomando conta a ponto que você não tem controle mais dessa ansiedade, o que ocasiona ali a crise, né? Mas eu achei muito impactante quando a alegria começa a ficar triste, né, porque ela não se sente mais necessária ali pra Riley, e é até lindo, né, que no final ela fala, a Riley quer você, então ela quer a alegria de volta, ela quer sentir a alegria, o prazer que ela sentia em jogar ali o rugby. Antes disso, né, ela fala sobre a alegria não saber deter a ansiedade, e que talvez fosse uma fase com menos alegria. Gente, isso é tão impactante. Eu acho que quem sofre de ansiedade, e creio eu que muitas pessoas sofrem com ansiedade e elas não sabem, nesse momento era o cinema inteiro chorando, porque é isso, você não tem controle e as pessoas fazem cobranças sobre você não estar alegre, sobre as suas preocupações, e não tem um entendimento exato do que é a ansiedade. E de novo, como a ansiedade toma o controle, tanto que quando a gente vê esse momento que a alegria controla a ansiedade, né, a gente vê que a ansiedade ela continua, mas a alegria ela consegue trazer momentos assim, tá, mas o que a gente pode antecipar agora, não tão à frente, né? E é isso que eu falo sobre você começar a compreender como não conseguir dar mais controle para a ansiedade conforme você vai envelhecendo, conforme você vai aprendendo a lidar com aquela emoção que existe em você. Por isso que eu falo, não tem como ser mais didático. A forma que esse filme ele trabalha para realmente demonstrar como que as emoções funcionam, e ainda mais num filme que está falando sobre uma pré-adolescente de 13 anos ali, é de uma importância tão grande falar sobre saúde mental tão cedo, porque é um sintoma que vem desde cedo. Muitas vezes a gente acha que questões mentais, elas vêm por virtude de um trauma. Óbvio, todo mundo carrega seus traumas, mas às vezes, que nem a gente vê aqui, né, ela tinha uma família amorosa, uma família super acolhedora, ela tinha o grupo de amigas, mas ela também colocava muita pressão nela mesma, o que acarretou, né, nessa ansiedade e nessa fase que ela tá. Às vezes as pessoas negligenciam muito, né, de tipo, ah, mas a criança, o adolescente, ele só faz escola, ele não tem preocupações, e mal se sabe as pressões que são colocadas. Um exemplo simples, no meu colégio, né, eles tinham níveis no ensino médio, e aí eu fiquei no nível mais difícil, que era, como eles falavam, né, pra quem queria fazer ITA ou USP, né, aqui em São Paulo. E assim, gente, a minha preocupação no ensino médio era passar de ano e trabalhar, porque eu precisava trabalhar enquanto eu tava no ensino médio. Então eu não vivia só o ensino médio, eu tinha minhas preocupações, eu tinha as preocupações com a minha família, eu tinha responsabilidades que não era pra eu ter na minha idade, e que é a história de muitos brasileiros. Então assim, essas coisas vêm desde cedo, e é por isso que eu acho extremamente importante um filme que sim, é pra criança, mas também é pro adulto, é pra todo mundo, sabe? E também, talvez o adulto, mesmo que ele não se relacione com isso, ele conseguir ser mais acolhedor. Então assim, a ansiedade aqui,
ela é um pouco vilã, porque é algo extremamente difícil, mas ao mesmo tempo eu acho que o filme ele tem um final feliz, né, que é o entendimento de controle, o entendimento de como acolher também aquele sentimento, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, a alegria dando a cadeira de massagem pra ansiedade dar uma relaxada, é uma demonstração de acolhimento consigo mesmo, no meu ponto de vista, sabe? E é por isso que eu falo, o filme ele traz uma complexidade narrativa, porque ele traz sentimentos mais complexos, porque é uma fase mais complexa. E eu falo do acolhimento do filme porque eles têm a frase, né? A gente não pode mudar ela. Então, a gente tem que acolher as nossas coisas ruins também. Como eu falei, eu acho que o que a gente tem que pensar é, errou, tá bom, vamos trabalhar para não errar de novo. Fez algo ruim, tá bom, não vamos repetir. Mas isso faz parte do ser humano. E o filme tem essa conclusão em que aquelas memórias que foram jogadas de, vamos lidar com isso depois, e depois elas retomam nesse avalanche, né, que precisava para as emoções tardias retornarem ali ao centro de controle, são memórias que a gente não tem que reprimir, elas têm que fazer parte, porque quanto mais você adia, mais difícil vai se tornando, né? Tanto que aí a gente tem, né, o senso de si ainda mais complexo. E antes de finalizar, para trazer uma leveza para esse vídeo aqui, eu não podia deixar de falar das outras emoções individualmente, porque eu tenho algumas coisas a acrescentar. Eu queria falar que eu amei o tédio, acho que depois da ansiedade o tédio foi o que eu mais gostei, ou a tédio, porque eu assisti ao filme dublado e eu gostei muito de como eles traduziram algumas falas dela para nossa realidade, principalmente para nossa realidade de internet, ainda mais que ela era cheia dos gadgets e tal. Então eu amei que quando ela foi apresentada, né, a Alegria falou, eu vou te chamar de cansada, porque não sei se nos outros países é assim, mas a gente fala, né, ele tem uma personalidade meio cansada, ela tem uma personalidade meio cansada, sabe? E também o fato dela ter o app, né, como ela fala, e ter algumas atitudes que a gente tem em recorrência ali na adolescente, esse momento meio blasé, a gente tem essa fase blasé, né? Então eu achei uma representação maravilhosa. Eu vi alguns amigos ali, algumas atitudes, e ao mesmo tempo me vi também em alguns momentos. Eu já tinha comentado da inveja, né, que ela não tinha sido uma das minhas favoritas, mas muito porque ela é muito codependente, né, das outras emoções, então eu não senti uma personalidade tão forte ali nela, mas que foi bom também, porque eu acho que senão a inveja ela viria como algo muito mais ruim do que sutil, né, que veio aqui, que nem eu falei da linha tênue e da admiração. E o Vergonha, gente, eu achei ele um fofo, principalmente por causa da relação dele com a tristeza, e eles precisavam de um elo meio que pra colaborar com a finalização, né, da junção dessas emoções e do entendimento da necessidade que as emoções têm umas às outras, né. Eu acho que a própria ansiedade, né, ela acaba tendo até mais inveja que a própria inveja, porque ela é muito fã da Alegria, né? Ela acaba tratando a Alegria da mesma forma que a Riley acaba tratando a Val inicialmente ali, né? E a Nostalgia, não podia deixar de falar, eu adorei ela como alívio cômico, principalmente porque assim, gente, tem muitas pessoas que confundem nostalgia com saudade. É comum você ter saudade de determinada coisa que você, sei lá, gostou do ano passado, do ano anterior. Isso não é nostalgia. Nostalgia é tipo assim, você é dos anos 80 e aí você tem uns 40 anos e aí você ouve uma música que você adorava na adolescência e traz lembranças, emoções e aí você fala, meu Deus, eu amava essa música, eu dançava na quinta série, blá blá blá. Isso é nostalgia, sabe? Então faz muito sentido com que a nostalgia ela acabe sendo um alívio cômico, porque realmente eles até falam assim, não, vem daqui uns anos, tipo, ela tem 13 anos, ela não tem nostalgia. Então faz muito sentido que o texto tenha lidado dessa forma com a nostalgia. Ela pode até, que nem as aparições dela são faíscas, né, disso de, a boy band que eu ouvia, sei lá, algo nesse sentido. Mas ainda não é um sentimento recorrente, isso só vai acontecer quando ela for mais velha, e eu achei que eles trouxeram isso de forma maravilhosa. Como piada, melhor ainda. Então assim, gente, esse filme, ele é muito emocionante, ele é muito intenso. Eu acho que o primeiro, ele é mais, digamos assim, nostálgico no sentido, pelo menos assim, eu como adulta assistindo, né, nostálgico nesse sentido. Pra criança é mais divertido, obviamente, mas de refletir, né, as coisas deixadas ali na infância, as memórias boas e tudo mais. Como eu falei, a pureza, né, da infância. E aqui eu acho que é mais pessoal, é algo que fala mais da gente como ser humano. E como eu falei,
vai ter algum momento desse filme que você vai se assemelhar, vai ter algum momento desse filme que você vai se emocionar. A gente sempre tem receio, né, de reprodução de algo que já foi bem sucedido. Então, assim, todo mundo amou o primeiro Divertidamente. Será que o 2 ia conseguir um feito? Pra mim conseguiu, e conseguiu ainda melhorar. É de uma importância enorme esse filme, e até peço desculpas, né, ficou um papo meio parrudo, meio denso, meio complexo, mas eu acho que esse filme ele carrega essa densidade, esse papo, essa conversa. E eu achei muito interessante, principalmente quando eles mostram essa relação dos pais, né, quando a gente tá, como chamavam, pelo menos antigamente, aborrecência. E é mais interessante ainda quando a gente vê isso no centro de controle. Eles tocam e falam assim: nossa, mas não era pra ser tão forte, porque é esse turbilhão de emoções que estão vindo ali nessa fase. Ai, gente, é maravilhoso. E assim, quanto mais eu penso nesse filme, mais eu gosto. Muito provavelmente vou gravar esse vídeo e falar: putz, eu não falei de tal coisa, porque tem tantas coisas acontecendo. Esse filme, ele é tão maravilhoso. Eu não poderia estar mais feliz. Ó, a alegria dos Divertidamente trabalhando aqui. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam? Teve mais alguma coisa que vocês queriam complementar aqui? Algo que eu acabei não falando? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!